Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é quarta-feira, dia 3 de fevereiro de 2021. O Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 6, versículo do 1 ao 6. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficaram admirados e diziam: de onde ele recebeu tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria e entre os seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhe as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas ensinando. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o ponto central do Evangelho de hoje, que São Marcos nos traz, é a falta de fé daqueles com os quais Jesus conviveu 30 anos. Jesus morava em Nazaré com seu pai José por um tempo, depois viveu e José morreu. Maria foi a sua companheira, Maria, sua mãe, Santa Maria, mãe de Deus, mãe de Jesus, que viveu com ele os 30 anos. E Jesus herdou de José, seu pai adotivo, a profissão de carpinteiro. E Jesus, depois já no início do seu ministério público, Jesus sai de Nazaré, vai morar em Cafarnaum, e hoje nós vemos que Jesus volta para Nazaré acompanhado dos seus discípulos. E em dia de sábado vai ensinar na sinagoga. E as pessoas se admiram com a sabedoria de Jesus. Eles se escandalizam de saber onde ele recebeu tudo isto, onde conseguiu tanta sabedoria e os milagres que são realizados por suas mãos, mas eles não reconhecem em Jesus como Filho de Deus, como Messias, aquele que foi enviado por Deus Pai Todo-Poderoso por amor, bondade e misericórdia, para fazer a nova e eterna aliança. Para eles, Jesus não passa de um carpinteiro. Foi aquele que viveu durante os 30 anos ali, fazendo portas, janelas, mesas, bancos, tantas outras coisas do ofício do carpinteiro. E a dureza dos seus corações, a falta de fé, como Jesus vai relatar aqui, é que vai fazer com que eles se escandalizem. Não entendem como o filho de Maria, o carpinteiro, vivendo ali no meio deles, faz tantas coisas maravilhosas. Eles não conseguem abrir o coração para a graça de Deus. O Deus que estava escondido ali no meio deles, que ora se revela. Em vez de admirar com as suas palavras, com as suas sabedorias, eles se escandalizam. E Jesus vai dizer: um profeta só não é estimado em sua pátria e entre seus familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Queridos irmãos e irmãs, isso serve também para nós refletirmos na nossa vida de comunidade hoje. Nós muitas vezes admiramos tantas outras pessoas que são de fora da nossa comunidade e muitas vezes menosprezamos aquelas pessoas que convivem no nosso meio. Deus dá o dom a cada um. E esse dom se manifesta da forma que Deus quer. Não é que a pessoa que vem de fora tem mais o dom de proferir a palavra, de falar. Não,
muitas vezes no meio de nós, a pessoa está ali, tem o dom da palavra, tem o dom de anunciar, Deus se manifesta nela, mas a diferença é que nós não conseguimos reconhecer, por causa da nossa falta de fé, da dureza dos nossos corações, a graça de Deus se revelando no meio de nós. Precisamos estar com os olhos atentos, nosso coração aberto para receber a graça de Deus. Jesus esteve oculto ali na profissão de carpinteiro, o Messias esteve oculto ali, convivendo com Maria, com seus primos, com o qual o Evangelho nos trata como irmãos, porque era assim a tradição judaica, se tratavam os primos como irmãos, e por isso que a graça de Deus muitas vezes se revela para aquele que abre o seu coração, para aquele que se abre para a graça de Deus, e que nós possamos apenas ficar admirados, agradecer a Deus por a graça habitar no meio de nós e não nos escandalizar. Muitas vezes Jesus, que era o carpinteiro, foi causa de escândalo para aquele povo, e Jesus não pôde fazer milagre algum por causa da sua falta de fé. Que nós consigamos enxergar, abrir os nossos corações para essa graça de Deus, que muitas vezes, pela falta de fé, pela dureza dos nossos corações, nós nos escandalizamos e não conseguimos enxergar. A falta de fé faz com que nós fiquemos cegos. E ali, a graça de Deus, os milagres de Deus não acontecem. Não porque Deus não quer, mas porque nós não queremos enxergar a graça de Deus vivendo no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.